Olá, turma! Hoje nós iremos estudar sobre o gênero literário conto. O que é um conto? O conto é um gênero literário que possui um texto narrativo curto, desenvolvido em torno de um enredo onde há poucos personagens e locais. Então, o conto ele se caracteriza por ser um texto curto. Ele tem uma história breve e, por isso, há poucos personagens e locais descritos nesse conto. Há vários tipos de contos. Há os contos de fadas, que são muito conhecidos, eu tenho certeza que vocês conhecem. Contos fantásticos, contos populares, contos de terror, contos de humor e entre outros. A estrutura do conto. O conto, ele possui também uma estrutura. Existe a situação inicial, que é a situação que dá início à narrativa, a apresentação do enredo daquela narrativa, dos personagens, do tempo, o espaço, né? A localização daquele contexto. Se passa numa rua, se passa numa casa, se passa numa floresta. Então, trata-se do trecho inicial, né, do conto, a introdução, apresenta a situação inicial, que será desenvolvida ao longo do texto. E aí, nessa parte vem o desenvolvimento, que é quando surge, né, os conflitos, né, o clímax, né, que vem a parte da tensão maior da narrativa. E termina com a situação final, que é o desfecho do conto. É quando o conflito que foi apresentado no desenvolvimento, ele é resolvido. Então há, né, essa situação final. O conflito passou e os personagens, eles são inseridos em uma nova situação. Os elementos da narrativa de um conto. O conto, ele possui um foco narrativo, né? Quando o narrador, ele pode estar em primeira pessoa, quando ele é um narrador personagem, ou o narrador, ele pode estar em terceira pessoa, quando ele não participa ativamente dos acontecimentos, ele narra os acontecimentos, então é ele, né? Terceira pessoa. Ou o narrador, ele pode somente relatar, né? Inclusive, pode ser um narrador onisciente, que é quando ele conhece os pensamentos, os sentimentos dos personagens, um narrador observador. Então, sempre um conto vai ter um foco narrativo, ok? Também, o conto vai ter como elemento da narrativa o espaço, né? Pode ser um espaço, como eu já falei no início, pode ser numa floresta, numa casa, né? Então ele vai apresentar assim um espaço, vai apresentar o tempo, pode ser o tempo cronológico, vai tratar-se de um tempo que pode ser medido em horas, meses, anos e séculos, ou tempo psicológico, né, que é quando ele não é linear. Os acontecimentos, eles não ocorrem de forma natural. É de acordo com a imaginação, a memória do narrador. Então, o psicológico, ele é marcado, como já fala, tempo psicológico, pelas experimentações, pelas sensações, né, do narrador. E também o enredo, que, como eu já falei, né, é o contexto da história, é o contexto daquele conto. Agora vamos ler um conto. Então, como desafio, a atividade de hoje vai ser: pesquise um conto, leia esse conto que você pesquisou e em seguida preencha a ficha de leitura. Então, eu vou enviar para vocês uma ficha de leitura que vocês irão responder de acordo com a leitura do conto que vocês escolheram para ler. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.